Olá e bem-vindos! O nosso tema de hoje é um reencontro. Mas, assim, não é um reencontro qualquer, de escola, sabe? Com aquela nostalgia toda e conversa fiada. Não, nem um pouco. A gente está falando de um encontro que acontece por acaso e que, de repente, arranca uma pessoa da vida confortável dela e joga de cabeça num mundo secreto. Um mundo de intriga, perigo e ideais que, na verdade, sempre esteve ali, borbulhando bem debaixo do nariz de todo mundo. Exatamente. A fonte que a gente vai analisar hoje é um trecho de uma narrativa que se passa na famosa Cidade das Esmeraldas, um bom tempo depois que os personagens principais saíram da universidade. Anos depois, né? Isso, anos. E a nossa exploração aqui é para entender como um encontro fortuito entre dois antigos conhecidos, o Fiero e a Élfaba, não só revela as transformações gigantescas na vida deles, mas também os arrasta para essa teia, né? Uma teia de amor e subversão política. É uma história sobre como reencontrar alguém pode te forçar a conhecer o seu próprio mundo de verdade. Perfeito, é isso. Então vamos mergulhar nisso. A história começa de um jeito quase banal. O Fiero, que é um príncipe de uma das tribos de Oz, está simplesmente matando o tempo numa capela antes de ir para a ópera. Um nobre entediado, a imagem clássica. Exato. Mas o que ele encontra lá dentro, muda completamente o rumo da vida dele. Então o Fiero tá lá nessa capela, procurando uma imagem de Santa Glinda, e é curioso que ele esteja pensando justamente na antiga colega de classe dele com o mesmo nome. Uma coincidência interessante. Sim, só que, em vez da santa, num canto escuro, ele encontra outra pessoa do passado dele. A Élfaba, aquela mulher de pele verde que todo mundo na universidade evitava. E a reação dela já dá o tom de tudo. O momento é carregado de uma tensão imediata. Ele a reconhece na hora, não tem dúvida. A fonte até descreve os detalhes, né? Sim, um chale de renda, o cabelo preso com espirais de marfim. A voz é a mesma, mas as palavras são de uma estranha. Ela é fria, cortante, diz: Senhor, acredito que esteja me confundindo com outra pessoa. E o mais curioso é que a primeira reação dele é rir. Ele não percebe o perigo, acha que é uma brincadeira, sei lá, uma excentricidade dela. Ele até lista o nome completo dela, a aula que eles fizeram juntos. Tipo, vamos, eu sei que é você. Mas por que essa negação tão veemente da parte dela? É só medo ou tem mais coisa aí? Ah, com certeza tem mais. É muito mais que medo. É uma estratégia de sobrevivência, entende? Anos se passaram. A Élfaba da universidade não existe mais. Ela mudou? Completamente. Essa nova Élfaba vive nas sombras, envolvida em atividades que a colocam em risco de vida. Admitir quem ela é para um príncipe, alguém que faz parte do sistema, seria uma imprudência gigantesca. Negação é um muro, então. É um muro, mas, como a fonte aponta, a irritação na voz dela quando ele insiste, essa é a Élfaba que ele conhecia. A máscara começa a rachar-lhe. E ele percebe essa rachadura. Ela finalmente concorda em encontrá-lo, mas os termos são quase um insulto. Pois é. 5 minutos. Do outro lado da rua, em 1 hora. E um motivo? Para provar que ele está enganado. Mas a essa altura o Fiero já sacou que não é brincadeira. Ele já entendeu. Tem um jogo rolando. E ele acabou de se tornar um jogador. E a suspeita dele se confirma quase que na mesma hora. Ele vê outra pessoa, também de capuz, encontrando a Élfaba rapidinho ali no oratório. E ele liga os pontos. Na hora, ele percebe que o plano dela é usar uma saída lateral para despistá-lo. Ele está sendo enganado e se recusa a ser ignorado. Aí ele decide agir. E aqui que a origem tribal dele vem à tona de um jeito fascinante. O que acontece a seguir não é uma perseguição urbana qualquer. É uma caçada. É diferente, né? Totalmente. A fonte descreve de forma brilhante como ele usa seus instintos de rastreador, habilidades que ele aprendeu caçando nos pastos de 1000 anos, a terra do povo dele. Ele não a segue só com os olhos. Não é visual. Não, ele segue o movimento, ele usa o reflexo do sol para se esconder, ele se move pelas sombras. Ela, uma operária da resistência, não tem a menor chance contra um caçador nato no território dele. É uma inversão de poder impressionante. Na capela, era ela quem estava no controle, ditando as regras. Exato. Agora, nas ruas, o jogo virou. Ele a segue por metade da cidade, saindo da área nobre e entrando no distrito dos armazéns. Um lugar de pobreza, de esquecimento. A resistência dela é forte, mas a determinação dele é maior. E a frase dele aqui é muito reveladora.
Qual era mesmo? Você está me transformando em um monstro. Só não vou ser ignorado desse jeito. Essa frase é crucial. É crucial porque mostra o conflito interno dele. Fiero não é um homem violento por natureza. Ele é um príncipe acostumado a uma certa passividade. Ele não precisava disso antes. Não. Mas a negação e o mistério dela o estão forçando a agir de um jeito que o desagrada. Ele está dizendo, na verdade, suas ações estão me forçando a ser alguém que eu não quero ser, mas eu não vou recuar. Ele está intrigado demais para deixar passar. Intrigado e talvez até ofendido. E ele está disposto a quebrar as próprias regras para conseguir uma resposta. E ele consegue. Ele entra no esconderijo dela. A descrição desse lugar é incrível. É um loft empoeirado, um depósito antigo, caixotes servindo de móveis. Bem espartano. Totalmente. Mas o que chama atenção são os objetos. Penas, ossos, uma pata de dodô ressecada e, o mais impressionante de tudo, um crânio de elefante pendurado numa viga com um buquê de rosas secas saindo dele. É uma imagem poderosa. O que esse lugar, que é quase um museu de história natural abandonado, nos diz sobre quem a Elphaba se tornou? Olha, o lugar não é só um esconderijo, é um manifesto pessoal. Cada objeto ali tem um significado. O crânio do elefante, um animal com A maiúsculo, ou seja, um ser sapiente em Oz, representa a morte da sabedoria que ela viu com o mentor dela, o Dr. Dillamon. Ah, faz sentido. As penas, os ossos... Ela está se cercando dos restos de um mundo natural e mágico que o regime do mágico está destruindo. É um santuário de luto, mas também um ato de resistência silenciosa. É o jeito dela dizer, eu não esqueci o que foi perdido. A conversa finalmente começa, e o Fiero se abre primeiro. Ele conta da vida dele, o casamento arranjado com uma princesa, Sarima, os 3 filhos, a vida dupla entre as tradições do povo dele e os negócios na cidade. E a Elphaba continua na defensiva, né? Sim, até que ela revela o ponto de virada na vida dela, a morte do Dr. Dillamond na universidade e, mais importante, a indiferença de todo mundo. Foi ali que a chave virou para ela. Exato. Foi ali que ela percebeu que não se encaixava no mundo civilizado. Mas a grande revelação, a perigosa, é quando ela admite ter se juntado ao que ela chama de submundo. Um movimento de resistência contra o mágico de Oz. E aqui o perigo se torna palpável. Ela menciona a Força Gale. Pelo nome parece uma polícia, mas a descrição dela soa muito mais sinistra. O que eles são exatamente? Pensa na Força Gale como a polícia secreta do regime. A ferramenta de repressão do mágico. As invasões noturnas, os julgamentos de fachada e as execuções que ela descreve é o modus operandi deles para silenciar qualquer dissidência. Principalmente a dos animais falantes. Especialmente eles e seus aliados humanos. E o submundo, por sua vez, é a rede de células de resistência que luta contra isso. Elphaba não é só uma dissidente. Ela é uma combatente ativa numa guerra secreta. Isso explica aquela frase marcante dela, sobre por que nunca mais falou com os amigos. Eu os amava demais para manter contato. Era para protegê-los. Entrar em contato seria colocar um alvo nas costas deles. Apesar de todo esse perigo, o Fiero não se afasta. Pelo contrário, ele volta. E a relação dele se aprofunda nessas conversas noturnas. Ele conta mais sobre a infelicidade no casamento. E é uma dessas confissões que provoca uma reação totalmente inesperada nela. Exato. Quando ele fala sobre o que é o casamento, a Elphaba diz algo enigmático e muito poderoso. Eu sou casada, mas não com um homem. Essa frase é a quebra, né? Quebra por dentro. A fonte diz que ela tem uma crise de choro, um choro tão intenso que ela diz que as lágrimas queimam como fogo. E nesse momento de vulnerabilidade total, ele a abraça. É aí, nesse misto de confissão, dor e consolo, que o caso deles começa. Essa ideia do casamento dela não ser com um homem, ela tá falando da causa. Da resistência. Precisamente. O casamento dela é com a revolução. É um voto de dedicação total que exige o sacrifício de uma vida pessoal, do amor, da segurança. E o choro dela revela o peso disso. Exato. O peso esmagador desse compromisso. As lágrimas que queimam são uma metáfora perfeita para a dor que ela carrega.
E o romance deles, que nasce a partir daí, é secreto, noturno. Ela nunca o deixa vê-la nua à luz do dia. Nunca. E adota um codinome, Fai. A intimidade dele só existe na escuridão, um refúgio literal e figurativo do mundo lá fora. Mas o amor não apaga as diferenças ideológicas, né? E aqui a coisa fica bem complicada. Eles entram em conflito sobre a natureza do mal, se a violência é justificável. É o embate clássico, o utilitarismo radical dela contra o humanismo individual dele. Elphaba parece defender que o bem maior justifica o sacrifício de alguns. Uma ideia perigosa. Muito. A lógica dela é fria, quase desumana. Ela se vê como parte de um organismo maior, um instrumento da causa, e por isso se sente desprovida de ego ou culpa individual. E ela chega a dizer que algumas pessoas são mais reais que outras. Exato. Uma ideia perturbadora de que o valor de uma vida depende das escolhas que a pessoa faz, o que, na visão dela, justifica certas ações da resistência. A reação do Fierro a isso é muito forte. Ele a acusa de usar essa lógica como uma desculpa para o crime, para anular a responsabilidade pessoal. Ele não aceita essa anulação do indivíduo. Ele até aponta a ironia dela, que ele chama de rainha da solidão, ter se tornado parte de um nós revolucionário que apaga o eu. É um debate que parece sem solução. E porque não é um debate abstrato para eles. É o conflito central que define se a resistência é justiça ou só outra forma de tirania. Fierro se apega à ideia de que cada vida importa. Elphaba acredita que em tempos de guerra, essa moralidade é um luxo. E o fascinante é que esses debates intensos, que poderiam separá-los, sempre terminam na conexão física deles. A relação é essa mistura volátil de paixão, ternura e um profundo desacordo moral bem no centro de tudo. Enquanto isso, a vida dupla do Fierro na cidade continua, mas algo está mudando dentro dele. As conversas com a Elphaba plantaram uma semente de dúvida, de consciência, e um evento que parece banal no início se torna o ponto de virada para ele. Sim, ele está num café que, por coincidência, foi alvo de uma explosão recente. Do segundo andar, ele tem uma vista para o pátio de uma escola. Só que o pátio não está sendo usado por crianças. Virou um centro de detenção. Temporário, sim. Ele observa um grupo de prisioneiros, Quadlings, Gillikins, que são povos de outras regiões, e uma família de ursos vermelhos. E aqui é importante lembrar, ursos são animais falantes, seres sapientes. E então ele testemunha um ato de brutalidade pura. Um jovem soldado da Força Galei, um rapaz loiro, começa a espancar o filhote de urso com um cacetete, sem motivo nenhum. A reação do Fierro é visceral. Ele engasga, a xícara quebra na mão dele, mas talvez o pior seja o que ele vê ao redor. Os rostos das crianças em idade escolar nas janelas assistindo à cena, fascinadas. Nesse exato momento, para ele, tudo se conecta. As peças do quebra-cabeça que a Elphaba deu para ele se encaixam. Ele entende tudo. Ele entende que a explosão no café não foi terrorismo aleatório. Foi uma tentativa da resistência de libertar aqueles prisioneiros. A brutalidade do soldado não é um caso isolado, é a política do Estado. E a reação da sociedade é a negação. O gerente do café correndo para fechar as cortinas. Exato. Para esconder a verdade, para fingir que nada está acontecendo. É um momento de despertar devastador. A fonte termina com um pensamento do Fierro que é simplesmente perfeito. Ou o mundo simplesmente se descortina aos seus olhos, repetidas vezes, assim que você está pronto para vê-lo de maneira diferente. É como se o véu tivesse sido rasgado. Exatamente. O romance com a Elphaba não foi só uma aventura, foi um catalisador para a consciência política e moral dele. As discussões filosóficas que eles tinham no loft sobre culpa e responsabilidade deixaram de ser abstratas. Agora, a injustiça tem um rosto. Tem o rosto de um filhote de urso sendo espancado enquanto crianças assistem e adultos fecham as cortinas. Ele viu a brutalidade em primeira mão e isso muda tudo. E a história nos deixa com o Fierro nesse precipício. O encontro casual na capela o levou a uma jornada que o força a reavaliar tudo. O casamento, seu papel como príncipe, sua passividade, ele não pode mais ser só um observador. Ele foi infectado pela realidade da Elphaba. O que antes era um ruído de fundo, agora é um grito. Um grito ensurdecedor, bem na frente dele. Ele foi forçado a ver.
O que nos deixa com uma questão provocativa para refletir. Uma vez que o véu da indiferença é rasgado de forma tão violenta, é possível voltar a não ver? É uma boa pergunta. O que acontece quando uma pessoa confortável é forçada a confrontar a realidade brutal que se esconde por trás da fachada polida da sua própria cidade? A escolha que essa pessoa faz a seguir, bom, ela não define só o futuro dela, mas revela quem ela realmente é. Olá e bem-vindos! Olha, o material que a gente tem para hoje, ele já nos joga no meio do furacão. A gente entra direto numa cena de muita intimidade, mas que ao mesmo tempo é pura conspiração. Os trechos que separamos são um olhar quase secreto na vida desses personagens num ponto de virada total. Nossa análise hoje vai explorar exatamente isso. Como amor, política e identidade pessoal batem de frente. E tudo pela perspectiva do Fiaretto, que é essa figura central completamente dividida entre dois mundos. E essa divisão é o coração de tudo, não é? O que é fascinante de observar nos textos é esse conflito constante entre o pessoal e o político. Não é uma coisa ou outra, sabe? Tá tudo entrelaçado. A gente vai ver como um romance secreto se mistura com um plano revolucionário que é super perigoso. E a pergunta que fica é: como o dever, o medo, a paixão, como tudo isso molda cada decisão que eles tomam? É isso que a gente vai tentar desvendar aqui. Perfeito. Vamos começar então por esse relacionamento do Fiero com a Elphaba. É uma relação que o material descreve com uma paixão que é quase violenta, de tom intensa, sabe? Mas ao mesmo tempo é toda construída em cima de segredos. Ele claramente simpatiza com a causa dela, mas parece que tem sempre um pé atrás, ele se segura. Sim, e os textos sugerem um motivo bem complexo para isso. Não é só medo do perigo. Fiero parece ter um receio, talvez até inconsciente, de que se ele se entregar 100% à causa dela, ele perde um pedaço dela. É como se ela precisasse se manter como uma entidade separada, entende? Como se a identidade dela de revolucionária não pudesse se fundir totalmente com a identidade dele de amante. Se ele vir um soldado da causa, talvez a dinâmica entre eles mude de um jeito que ele não quer arriscar. E essa dinâmica é muito, muito particular. Tem um trecho que aponta um padrão que o Fiero percebe nela que eu achei, impressionante. Ele nota que a Elphaba fica mais, o texto diz, liberal para fazer amor, justamente quando ela está mais agitada com os planos políticos dela. Ele até chama isso de um exercício purificador. O que é uma visão muito crua da psicologia dela, né? Isso conecta a paixão física diretamente à agitação política. Para ela, parece que os dois sentimentos se alimentam. A adrenalina do perigo, da conspiração, se transforma em desejo. A intensidade política precisa de uma válvula de escape física. Não são coisas separadas no mundo dela, são a mesma energia se manifestando de formas diferentes. É quase como se o sexo fosse uma forma de se sentir viva antes de, talvez, enfrentar a morte. Exato. E essa tensão toda explode de vez quando a Elphaba simplesmente anuncia que precisa de 15 dias. 15 dias de total privacidade para uma missão. A reação do Fiero, segundo o material, é pânico imediato. Ele não reage nada bem. A primeira coisa que vem na cabeça dele é que ela vai abandoná-lo. Ele não aceita um não como resposta e começa a pressionar por detalhes. E ele vai direto ao ponto, sem rodeios. As perguntas dele são: é um golpe? Um assassinato? Uma bomba? Ele quer saber o tamanho do risco, sabe? Quer dar um nome pro perigo que ela tá correndo. Ele tá tentando entender se vai perdê-la pra causa ou pra morte. Mas eu fico me perguntando. A resposta dela, ela parece se esquivar de um jeito muito calculado. Ela diz que não sabe o plano todo, que é só uma peça numa manobra complicada. E aí ela joga a cartada da aparência, né? Dizendo que é verde demais para entrar num local público e fazer alguma coisa errada. Isso é genuíno ou é, sei lá, uma forma de manipulação? Ela está se fazendo de peão para se proteger ou para proteger ele? Essa é a ambiguidade genial da coisa. Pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Por um lado, é uma verdade literal. A aparência dela é um marcador. Ela não consegue se misturar na multidão. É um fato.
Mas, vindo dela, que a gente sabe que é extremamente inteligente, isso também soa como uma desculpa muito bem ensaiada. Ela pode estar testando a confiança do fiero ou genuinamente protegendo-o de informações que poderiam matá-lo se ele for capturado. Ela o mantém no escuro por segurança, seja a dela ou a dele. E o Fievo não engole essa história, né? Ele a confronta com a maior das suspeitas. Ele pergunta: como você sabe que não está sendo manipulada pelo mágico? Ele joga a carta mais pesada na mesa, sugerindo que ela pode estar sendo usada justamente pelo inimigo que ela acha que está combatendo. E a defesa dela aqui é um momento chave para a gente entender quem a Elphaba se tornou. Ela não fica ofendida, ela responde com lógica. Ela usa a experiência traumática dela com a Madame Mororosa como uma espécie de vacina contra a manipulação. E aí vem a frase que define a mentalidade dela. Nunca é o quem, não é. É sempre o porquê. Isso é puro suco de pensamento revolucionário. Ela está dizendo que a identidade do líder não importa, contando que a causa, o porquê, seja justo. Ela prioriza a ideologia acima das pessoas, o que é ao mesmo tempo a força e talvez a maior falha trágica dela. Espera aí, porque essa mudança de tom que vem agora é muito brusca e, para mim, é o ponto mais revelador de todos. Eles estão no meio dessa discussão super tensa sobre assassinato, manipulação, e de repente a conversa vira sobre um ato de intimidade. Ela pede que ele passe óleo nos seios dela. O que está acontecendo aqui? É um giro de 180 graus e é totalmente proposital da parte dela. A descrição nos textos é muito poderosa. Elphaba deixou cair a vergonha como se fosse uma camisola. O material sugere que ali, na beira do abismo, enfrentando o maior perigo da vida dela, ela finalmente se permite aceitar a própria beleza, o próprio corpo. É como se, para se preparar para a violência da missão, ela precisasse primeiro se reconectar com a própria vulnerabilidade, com a própria humanidade, através do toque dele. E é nesse momento de vulnerabilidade que ela finalmente abre o jogo. A intimidade vira o confessionário. Ela conta que a célula terrorista dela tem 4 pessoas, que o líder é anônimo, usa disfarces, distorce a voz, tudo para proteger a identidade. Exato. Ela justifica isso como uma medida de segurança pragmática. Se for capturada e torturada, ela não pode entregar nomes que não conhece. É uma lógica fria de guerrilha. Mas o fato dela contar isso para ele durante esse ato de intimidade é o que torna a cena tão potente. Ela está confiando nele com segredos de Estado, mas só depois de estabelecer uma conexão física profunda. É como se o corpo precisasse confiar antes que a mente pudesse. É uma troca. Eu te dou meu corpo, minha vulnerabilidade, e em troca eu te dou a verdade sobre o que eu vou fazer. E no ápice desse momento, o fiero pergunta qual é o objetivo final. E a resposta dela é um soco no estômago: matar o mágico. É a confissão que ele mais temia. Mas o que me deixa chocado é o que vem logo em seguida. Ela acabou de se entregar para ele, de corpo e de segredo. E então ela diz: mesmo depois de todo esse tempo, você poderia ser um agente do palácio. Que reviravolta é essa? É um choque, né? Mostra que, no mundo deles, a paranoia política está sempre ali 1 milímetro abaixo da pele. Mesmo no momento de maior entrega possível, a desconfiança não desaparece. A confiança nunca é 100%. Cada momento de vulnerabilidade é também um risco calculado. Ela se entrega, mas lembra a ele e a si mesma que a traição é sempre uma possibilidade. Isso diz tudo sobre a precariedade da vida que eles vivem e do amor que eles construíram, em cima de um campo minado. E é incrível porque a gente sai dessa cena de conspiração quase claustrofóbica e o material nos joga no extremo oposto. Fiero sozinho no meio da cidade durante o Lorinemas, uma espécie de feriado. O barulho, as lojas, as decorações, é um choque de realidade para ele e para a gente. Um contraste brutal. Ele sai do esconderijo escuro, onde o destino do reino está sendo decidido em sussurros, e cai no meio do consumismo e da festa. E o que ele está fazendo? Comprando chales. E não só para Elphaba, mas também para a esposa dele, a Sarima.
Ele está literalmente tentando cobrir as duas mulheres da vida dele com o mesmo gesto. E é nesse momento na loja que a gente tem acesso total ao monólogo interno dele. Ele fica se perguntando se ama a Elphaba e a compara com a Sarima. Ele pensa na orgulhosa independência da Elphaba, algo que a esposa, que casou muito jovem, nunca teve a chance de desenvolver. E aqui a gente pode aprofundar um pouco mais. O que é fascinante é que o Fiero não está apenas dividido entre duas mulheres. Ele parece viciado em dois tipos opostos de validação. Com a Sarima, ele é o provedor, o patriarca, o centro daquele universo doméstico. Com a Elphaba, ele é o cúmplice, o confidente de algo perigoso e secreto, o único que conhece o lado mais vulnerável da mulher mais temida de Oz. A questão talvez não seja quem ele ama mais, mas sim de qual versão de si mesmo ele não consegue abrir mão. Totalmente. E a atração pela Elphaba é descrita como algo avassaladoramente físico, a ponto de ele ter uma ereção no meio da loja só de pensar nela e precisar se esconder atrás de uma pilha de tecidos. É o corpo dele gritando o que a mente dele tenta racionalizar. E é aí, no meio dessa confusão toda, que o passado chega gritando. Literalmente. Uma voz chama, "Mestre Fiero!" E é a Glinda. O reencontro não poderia ser mais diferente dos momentos dele com a Elphaba. Se com a Elphaba tudo é secreto, sussurrado, tenso, com a Glinda é público, barulhento e eufórico. A descrição dela é ótima. Ela farfalhava como um grupo de bailarinas, com as saias e o jeito expansivo dela. O choque de comunicação é total. Com a Elphaba, cada palavra é pesada, tem um subtexto político. Com a Glinda, é uma explosão de fofocas da alta sociedade. Ela começa a atualizar ele sobre todo mundo de X, quem casou com quem virou o quê. Ela é a personificação daquele mundo brilhante e superficial que a Elphaba está tentando botar fogo. Em questão de minutos, o Fiero é puxado de um extremo a outro. E ele precisa navegar essa situação. Ele tá ali com o segredo de um plano de assassinato na cabeça e ele precisa sorrir e comentar sobre o casamento de um antigo colega. É uma ginástica mental e emocional absurda. A Glinda, sem saber, está esfregando na cara dele tudo aquilo que o separa da Elphaba. Todo mundo que ele de certa forma ainda pertence, mas que não se encaixa mais nele. E no meio de toda essa conversa fiada, a Glinda solta a bomba. A pergunta que o Fiero mais temia. O que você sabe de Elphaba? O coração dele deve ter parado por um segundo. Mas o texto diz que ele estava preparado. Ele consegue manter a cara impassível e desviar, dizendo que é um nome que ele não ouve há muito tempo. E essa conversa é muito reveladora, porque nos dá as diferentes percepções sobre a Elphaba. Como se ela fosse um espelho que reflete o que cada um projeta nela. A Glinda conta que a Nessarose, a própria irmã da Elphaba, a odeia ao nível visceral. Diz que se a visse, cuspiria no rosto dela e que seria capaz de matá-la. Isso mostra o isolamento total da Elphaba. Ela não é só uma inimiga de Estado, ela é odiada pela própria família. É terrível. Mas aí vem um contraponto. O amigo deles, Crope, conta uma história que humaniza a Elphaba de um jeito que eu não esperava. Ele diz que acha que a viu uma vez, anos atrás, no meio da chuva, brigando com um guarda-chuva que o vento tinha virado do avesso. Uma imagem tão banal, tão humana, e que nos lembra da famosa alergia dela à água. E é nesse momento que o Fiero quase entrega tudo. Quase. Ele deixa escapar um comentário sobre como ela usa óleo na pele, e aí percebe o que falou e se corrige rápido, dizendo que é um costume do povo dele. Foi por um triz. Um pequeno deslize que mostra o nível de intimidade que ele tem com ela, um conhecimento que ninguém mais ali possui. Ele sabe como ela cuida da pele, um detalhe tão pessoal que quase o denuncia na frente de todos. E os momentos finais com a Glinda são muito fortes. Toda aquela energia borbulhante dela some de repente. Ela fica séria e diz para ele: "O passado parece mais misterioso e, ao mesmo tempo, mais compreensível com você aqui na minha frente." O que ela quis dizer com isso? Eu acho que ela sentiu a turbulência dele. A Glinda, apesar da superficialidade aparente, é muito perceptiva. Ela olha para o Fiero, o antigo colega de escola, e vê que ele não é mais o mesmo. Ela sente que tem algo pesado acontecendo na vida dele, e isso, de alguma forma, recontextualiza o passado para ela.
E a mensagem final dela, caso ele encontre a Elphaba, diga que ainda sinto falta dela. É carregada de uma história não resolvida. Mostra que, apesar de estar em lados opostos de uma guerra, aquela conexão da juventude, aquela amizade, ainda existe em algum lugar, soterrada por anos de ideologia e dor. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Depois desses dois encontros, o Fiero está parado exatamente no cruzamento de dois universos. De um lado, o mundo secreto, perigoso e idealista da Revolução da Elphaba. Do outro, o mundo público, brilhante e nostálgico da Glinda e do passado deles. Ele é forçado a olhar para as duas vidas que está levando e para as lealdades que está tentando, talvez sem sucesso, manter. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final que o material deixa no ar para quem está ouvindo. A jornada do Fiero nos coloca diante de uma questão muito poderosa. Ele luta para entender a diferença entre amar uma pessoa e apoiar a causa dessa pessoa. É possível separar o indivíduo de suas ações, especialmente quando essas ações são tão extremas como um assassinato político? O que acontece quando a sua lealdade pessoal, o seu amor, bate de frente com a ideologia política? É um dilema que não tem resposta fácil e que ressoa muito além dessa história. Como você apoia alguém sem se tornar cúmplice de atos que talvez você mesmo não cometeria? Essa é a corda bamba em que o Fiero está andando. A gente começa hoje num quarto silencioso, sabe? Com a neve caindo lá fora. A cena é de pura intimidade. Um casal, Fiero e Elphaba. Mas por baixo de tudo, tem uma tensão quase insuportável. Uma missão perigosa, a tal Noite de Lur-Linoas, está prestes a acontecer. Exato. E ela pede que ele tome cuidado, e nessa conversa a gente sente o peso de tudo, né? A preocupação, as provocações e um amor que parece ser a única coisa real ali. É isso aí. E esse amor se torna o combustível para tudo que acontece depois. O que a gente vai fazer hoje é quase uma autópsia de uma tentativa de revolução. Uma autópsia. Boa definição. Vamos olhar bem de perto a preparação, entender por que o plano falhou de um jeito tão espetacular e, claro, as consequências brutais e imediatas para todo mundo. Sim. O ponto central é fascinante. Como um evento meticulosamente planejado pode ser destruído pelo mais puro e imprevisível acaso. E o que me chama a atenção logo de cara é o conflito do Fiero. Ele não é um revolucionário convicto. De jeito nenhum. O texto deixa claro que ele não aprovava a anarquia. E ainda por cima ele está escondendo coisas importantes da Elphaba. Sobre a Glinda nessa Rose. Exato. Ele está tentando proteger ela, mas ao mesmo tempo ele mesmo está se afogando em dúvidas. Pois é. E essa dúvida leva ele para um momento de autoavaliação brutal. Ele se olha no espelho, metaforicamente, e se pergunta: o que há na minha vida que vale ser preservado? Nossa! E a lista que ele faz é de uma honestidade, assim, cruel. Ele se vê como superficial, a família dele é uma bagunça, a tribo está estagnada. Ele basicamente conclui que a vida dele, como ela é, não vale muito a pena. É um lugar muito sombrio para se estar. E a resposta para essa pergunta existencial não vem dele, né? Vem dela. Vem dela. Elphaba simplesmente diz: eu te amo. E isso muda tudo. Muda completamente o eixo da situação. Não se trata mais de ideologia, de Oz, do mágico. A causa dele se torna ela. Proteger aquele amor vira a única coisa que realmente importa. A única coisa que valeu a pena preservar, na visão dele. Exatamente. E é por isso que, quando ela sai para a missão, ele não consegue ficar parado. Ele prometeu ser cuidadoso, mas o jeito que ele encontra de fazer isso é indo atrás dela. Então, com essa motivação toda pessoal, o foco muda para a ação. A noite de Lur-Linoas finalmente chega. Como é que essa transição para a missão acontece? Ele a segue, certo? Sim, e a descrição do disfarce dela é cheia de detalhes que, sabe, contam uma história. Saias escuras, chapéu de aba larga, um chale no rosto, tudo isso é o esperado para quem quer passar despercebida. O básico. Mas o detalhe que salta aos olhos são as botas. As botas. Grandes, com ponteira de aço. Isso. Do tipo usado pelos mineiros.
E isso não é um disfarce para se misturar, é um equipamento. Total. Sinaliza que ela não tá indo para uma conversa. Ela está indo para uma ação física, talvez violenta. Ela está preparada. E o caminho que ela faz pela cidade coberta de neve também não é qualquer um, né? Não mesmo. Ela passa por lugares simbólicos como a Capela de Santa Glinda, o que é uma ironia tremenda. Nossa, sim. E evita o distrito do Palácio. O alvo não é o óbvio. Ela vai para Goldhaven, um bairro rico. Exatamente. Isso já nos diz que a conspiração é mais sofisticada. Não é um ataque frontal ao poder, mas um golpe lateral, mais estratégico. E o destino final é um teatro, o Ladies Mystique. E a atmosfera festiva, o que cria um contraste incrível com a tensão da missão. Pois é. E ali, escondido na multidão, o Fiero vive o próprio drama dele. O texto coloca a gente dentro da cabeça dele. Ele não sabe se tá ali para impedir a Elphaba, para ajudar, ou só para assistir. Para finalmente entender a profundidade do que sente por ela. é isso. A dúvida dele é tão perigosa quanto a missão dela. E então, o alvo é revelado. Uma carruagem chega e dela desce Madame Morrorosa. A ex-diretora da universidade, uma figura descrita como magistral e imponente. E aqui está a genialidade tática do plano. Explica melhor isso. Por que ela e não o mágico? Porque o que em espionagem se poderia chamar de uma falsa bandeira pessoal. A relação de ódio entre a Elphaba e a Madame Morrorosa é... Notória. todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Se a Elphaba fosse pega tentando assassiná-la, todo mundo ia assumir que era vingança pessoal. Ah, entendi. O acerto de contas de uma ex-aluna rancorosa. Ninguém ia investigar mais a fundo. Exato. A motivação pessoal, que é real, serviria de cortina de fumaça para a motivação política. A investigação morreria ali, protegendo toda a rede de conspiradores. É uma camada de proteção brilhante. Brilhante e, como o texto diz, perfeita demais. Um plano quase perfeito. Quase. A palavra-chave sendo quase, porque é nesse momento que algo completamente inesperado e quase surreal acontece, não é? Completamente. No exato instante em que a Morrorosa está mais vulnerável, quando a Elphaba está pronta para agir, as portas de uma escola de elite ali do lado se abrem. E uma onda de caos inocente inunda a cena. Exato. Um grupo de estudantes ricas, rindo, cantando, fazendo barulho e acompanhadas por um mímico. Peraí, um mímico? Um mímico, vestido de fada Prennella. De todas as coisas que poderiam dar errado, a missão é arruinada por um artista de rua e um grupo de adolescentes. A ironia disso é brutal. É o Cisne Negro, o evento imprevisível que nenhum estrategista consegue antecipar. A conspiração não foi derrotada por uma contra-inteligência ou por uma falha no plano. Foi derrotada pela vida cotidiana. Pela simples e caótica realidade. E a reação da Elphaba é o centro de tudo. O rosto dela, o texto diz, lutava contra a descrença. E as mãos dela, escondidas, lutavam uma com a outra. Isso sugere um dilema moral gigantesco, uma guerra civil interna. Sem dúvida. A revolucionária dentro dela está em guerra com a própria humanidade dela. Uhum. Aquelas meninas descritas de forma fantástica como filhas inocentes de milionários, déspotas e generais assassinos. Elas se tornam um escudo humano acidental. Perfeito. Atacar a Morrorosa naquele momento significaria colocar em risco vidas inocentes. E para a Elphaba, que luta justamente contra a tirania que vitimiza inocentes, essa é uma linha que ela não consegue cruzar. A arma dela, seja qual fosse, é completamente neutralizada. A oportunidade se fecha. Madame Morrorosa entra no teatro, segura, e a Elphaba. Ela simplesmente desmorona. Sim. O texto descreve ela tremendo com uma violência visível a 50 metros de distância. A derrota é total, é física. Anos de planejamento. 5 anos de planejamento, de risco, tudo desfeito em 30 segundos pelo acaso. Ela desaparece na multidão e o Fiero não consegue alcançá-la. A missão fracassou. E o fracasso tem um preço. As consequências chegam rápido e são devastadoras. A narrativa se divide mostrando 2 desfechos simultâneos e terríveis. Primeiro, o do Fiero. Ele volta para o esconderijo, agitado, vulnerável, e é nesse momento de fraqueza que a força Gali invade o local. O que sugere
que eles já sabiam onde procurar, né? Exato. Eles não seguiram, eles já sabiam. O fracasso da missão não foi só um revés, foi o gatilho que expôs todo mundo. E a descrição da violência é curta e brutal. Um porrete, o som do impacto e sangue. Sangue que espirra no gato branco, Malky. É uma imagem chocante. E a fuga do gato é um detalhe simbólico potentíssimo. O Malky, a única testemunha, foge pela claraboia para a noite coberta de neve. É como se a última fagulha de esperança daquele local estivesse escapando. A brutalidade é absoluta e sem testemunhas. Exatamente. Enquanto isso acontece com Fiero, o que acontece com a Elphaba? Ela encontra refúgio, mas de um tipo muito estranho. Sim, ela chega, ensanguentada, a um convento. E o mundo que ela encontra lá é o oposto completo do mundo de onde ela veio. Como assim? Ela sai de uma realidade de conspiração, de urgência e violência e entra num lugar de rotina, de devoção e uma certa alienação. A noviça que a encontra é um bom exemplo disso. Total. Ela tá mais preocupada com os rituais da festa do que com a mulher ferida na frente dela. Ela até acha que o sangue pode ser de uma galinha. É um choque de realidades. E tem o detalhe da água. A noviça oferece a água e a Elphaba recua. Um lembrete da fobia dela, da natureza dela. E por conveniência, a noviça a leva pro salão de inverno. Isso, é quase como varrê-la para debaixo do tapete. E esse lugar é um mundo à parte. Um lugar onde ficam as freiras mais velhas, as senis, um lugar, como diz o texto, fora do tempo, um labirinto de amnésia. É para lá que a revolucionária fracassada é levada. A cena é incrivelmente surreal. É um santuário bizarro. Ela em estado de choque, sentada entre mulheres que mal sabem quem são, com o cheiro adocicado de plantas de marginium no ar. E a neve caindo lá fora. Nesse limbo, ela encontra uma figura improvável, Madre Yakel. E o que a Yakel diz para ela não é o que se esperaria, né? Não há perguntas sobre os ferimentos, sobre o sangue, ela faz um diagnóstico da alma. Exatamente. Ela toca a mão da Elphaba e diz as palavras que são o clímax emocional de todo esse trecho. A pobrezinha está doente, está fraca, insegura. A pobrezinha é a imagem do fracasso. Nossa, é uma declaração de uma brutalidade imensa. É, mas o texto faz questão de dizer que ela fala com uma estranha ternura. Não é um julgamento, então. É uma constatação, uma aceitação. É precisamente isso. Yaku a condena. Ela a reconhece. Ela vê a essência da condição da Elphaba naquele momento. E em vez de rejeitá-la, ela a acolhe. Com aquele convite. Descanse no seio da louca Madre Yakel. A Madre Yakel vai levá-la para casa. Uau! Então o refúgio final para a revolucionária não é um esconderijo com aliados, não é um lugar para planejar o próximo ataque. É um asilo, um santuário na loucura, na aceitação total do fracasso. E assim o arco se fecha. A gente acompanhou a missão desde a sua motivação mais íntima, o amor, passando pela execução tensa, pelo plano genial, até o colapso completo por um fator imprevisível. A inocência. A inocência. E vimos como as consequências desse fracasso foram a violência física para um e esse estranho santuário existencial para outra. A imagem final é muito poderosa. Elphaba, a imagem do fracasso, sendo acolhida por uma louca madre em um lugar onde a ambição e o tempo parecem não existir mais. O que nos deixa com uma pergunta para pensar, não é? Com certeza. E a reflexão que fica é a seguinte. No mundo obcecado por sucesso, por poder, por grandes ideologias, o que significa encontrar refúgio não na vitória ou na continuação da luta, mas na aceitação completa e terna do próprio fracasso. E esse santuário, esse lar oferecido pela loucura de Madre Yakel, representa uma rendição final? Ou poderia ser, na verdade, o ponto de partida para uma transformação inteiramente nova, livre do peso da missão que a definiu por tanto tempo?